Você já leu ou já ouviu Rubem Alves falando sobre o tempo e as jabuticabas? Eu sinto essa urgência na minha vida hoje, porque com 63 anos e com tantos sonhos para realizar, eu preciso correr para conseguir isso. E ele começa assim: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. E o sentimento que eu tenho é exatamente esse. Já se passaram 63 anos da minha vida e até os meus 35 eu posso dizer que eu vivi por instinto. Fiz as coisas, fui filha, né? Depois casei, fui esposa, mãe, criei meus filhos com o entendimento que eu tinha e não tive sonhos até aí. Algumas coisas eu me lembro de sonhos, sonhos mesmo não, mas assim, já nessa época eu queria muito ter uma casa bem organizada, né? Porque eu via na casa de algumas amigas minhas e televisão era muito pouco, revista também muito pouco, mas eu tinha um sonho acalentado ali dentro de ter uma casa bem organizada e sempre lutei para manter a minha, mesmo nas épocas mais difíceis, que eu tinha menos coisa, eu sempre lutei muito para conseguir manter a casa organizada. Mas sonhos grandes não. Depois que eu, com 35 anos, voltei para a faculdade, como eu já contei a vocês, me formei em letras, comecei a trabalhar. Então, assim, eu me sinto com uma pressa de viver meus sonhos, como diz Rubem Alves muito bem nesse poema, ou nesse texto, O Tempo e as Jabuticabas, e também como aquela pessoa que saiu do mito da caverna de Platão. Se vocês não leram ou não ouviram, é, escutem. Tem no Google, no YouTube, tudinho. Aquela pessoa que saiu e quando ela saiu daquela escuridão da caverna, que ela chegou do lado de fora, ela viu uma amplidão sem fim de belezas, de, de cores, de claridade, de tanta coisa linda. Mas também de um certo medo, porque tudo ela tinha que desbravar. Então eu me sinto assim, sabe? Eu tenho muitos sonhos que eu não realizei quando mais jovem, porque faltava conhecimento. A nossa mente ela não alcança aquilo que ela não conhece. E quando eu passei a conhecer, eu, quando eu vou caminhar com meus filhos, eu sempre vejo as casas lindas, tudinho, e vem aquele desejo no meu coração, como seria bom ter uma casa assim. Mas só isso, sabe? Eu nunca pensei, eu queria ter uma casa dessa para mim, ou um carro desse, alguma coisa. Eu não pensava, até muito tempo atrás. Mas depois que eu fui estudando, lendo e assistindo, acompanhando muita gente boa, eu percebi que era plenamente possível. Percebi que era plenamente possível. E fiquei acalentando no meu coração o sonho de conseguir uma casa bonita, um carro novo, sabe? Condições de viajar, não viajar toda semana, todo mês, não, mas fazer algumas viagens, uma ou duas viagens por ano. E quando viajar, viajar
abundante, sabe? Pagar os passeios que tem para a pessoa fazer, ter um guia para levar a pessoa para os lugares mais bonitos. Isso é muito maravilhoso e todo mundo deveria ter isso. Isso não era para ser um luxo. Hoje eu entendo que celular e carro são coisas essenciais da vida, não são luxo, sabe? Isso era uma coisa que eu desejo que todo mundo tenha. Mas, assim, para você conseguir as coisas na vida, você precisa sempre, sempre, sempre. Não tem para onde fugir. Você tem que pagar um preço. Você tem que fazer trocas. Muitas vezes você tem que dar uma recuada para depois você dar um pulo maior. Tem uma série de coisas que você precisa fazer. E com esses meus sonhos, eu olho. Falta um ano para eu me aposentar de uma das escolas que eu sou professora readaptada. Mas com o meu salário, nunca vou chegar ao final da minha vida, por mais que Deus me conceda 20, 30, 40 anos para frente, com o meu salário de aposentado, eu não tenho condição de realizar esses sonhos. Porque eu me aposentei da outra cidade que eu trabalhava, meu salário ficou pela metade. É uma aposentadoria do INSS. Então, juntando os dois, dá para eu viver muito bem. Graças a Deus, eu agradeço demais, Deus sabe. Mas não dá para eu realizar os sonhos. Então, pensando, contando meus dias, como diz Rubem Alves, e olhando o que eu já vivi, eu tenho menos tempo para frente do que eu já passei. Então, eu tenho uma urgência em conseguir isso. E vivo procurando os meios, sabe? Quem me segue lá no Instagram sabe que eu sou formada em psicologia. Então, eu fiz um e-book muito bom sobre ansiedade, porque eu passei isso na pele. Eu sei que muitas vezes a pessoa está com problema, mas o dinheiro é muito curto, sabe? Só dá para, às vezes, para as necessidades básicas. Aí, como é que essa pessoa vai pagar uma terapia? Que não é uma coisa tão em conta, não é uma coisa para todo mundo. E eu tenho outros 2 e-books que eu estou trabalhando neles também com a finalidade de ajudar as pessoas que não têm condição de pagar a terapia, sabe? E assim, para vender e-books, para trabalhar aqui, para divulgar o meu trabalho como psicóloga, porque quando eu percebi que eu não aguentaria esperar me aposentar nos 2 empregos como professora, eu disse, vou fazer o curso que eu sonhei em fazer quando eu tinha 18 anos. E fui fazer psicologia, mas não com a intenção de trabalhar mais para ninguém, sabe? De ter que bater relógio, de assinar ponto, de ficar mais nessa situação. Porque em outro vídeo eu já contei também a vocês. Passei 15 anos da minha vida, apesar de eu já ter começado a trabalhar muito, assim, tarde, nunca é tarde. Mas eu comecei a trabalhar com 42 anos. Então, assim, eu tive menos tempo do que quem começou com 18 anos, né? Tem pessoas que começaram até com mais cedo, mais cedo. Mas com o tempo de trabalho que eu tenho, quando completando o pensamento, né, da aposentadoria, quando chegou depois dos 15 anos trabalhando em sala de aula, eu percebi que eu não ia aguentar esperar mais 10, 15 anos para poder me aposentar. Porque vocês sabem, né? São 25 anos de contribuição e se você tendo a idade.
Aí eu disse, vou fazer alguma coisa para que eu possa complementar meu salário que eu perdi. E fiz psicologia. Mas o meu sonho, sabe, é trabalhar no conforto da minha casa. Porque durante 15 anos da minha vida eu passei correndo de uma cidade para outra. Eu só vinha em casa tomar um banho, almoçar e dormir. E final de semana era aquela luta com faxina, com as coisas das escolas, muita coisa para corrigir, muita prova, muito trabalho, aula para preparar. Então, os finais de semana eram mínimos. Por isso que é um desespero da gente esperar um feriado, esperar umas férias, porque no dia a dia mesmo, a vida de professor de 3 cidades é realmente uma loucura. Mas eu fiz. Aí não quero trabalhar mais para ninguém, sabe? Eu quero trabalhar para mim. E hoje, graças a Deus e à internet, isso é possível. Eu só trabalhar de casa, tendo um celular bom, ou não tão bom assim, um computador e um localzinho. Graças a Deus eu tenho meu escritório, sou muito feliz com tudo que eu tenho, com tudo que Deus me concedeu. Amo minha casa, amo cada cantinho dela. Um dia ainda vou gravar um vídeo e vou mostrar a vocês. Mas eu tenho um sonho de melhorar, sabe? E não tem nada de errado. Às vezes eu fico pensando, eu digo, meu Deus, isso não será uma ingratidão? Não, não é uma ingratidão. Você querer o melhor, você procurar o melhor, você trabalhar pelo melhor, isso não é ingratidão. Nunca vai ser. E Deus criou a gente para que a gente cresça e dê frutos. Não é o que a Bíblia diz? Eu vos nomeei e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, eu tenho o sonho, sabe? De reformar minha casa, poder chegar na loja e comprar um carro novo sem ficar endividada. Trabalhar, eu quero trabalhar e ganhar o suficiente para que eu possa realizar meus sonhos, sabe? Então, assim, quando a gente olha para trás e vê que o entendimento da gente, o conhecimento, não era suficiente para a gente alcançar o que a gente desejava, mas é agora, o tempo é agora. Porque, assim, certeza do quanto a gente vai viver, a gente não tem, né? Eu posso viver, Deus pode me conceder mais os anos que eu quero, 20, 30 anos para frente, de preferência 30, chegar a 90 e poucos anos, 100 anos, porque hoje a expectativa de vida é muito boa. Estou procurando cuidar da minha saúde, fazendo atividade física, tendo todo o cuidado para não exagerar nas comidas que não são saudáveis. Deixar, a gente nunca deixa 100%, né? Parabéns para quem tem essa coragem e deixa, mas eu não tive ainda. Então, assim, procurando me alimentar o máximo possível, é, saudavelmente, fazendo atividade física, cuidando da minha mente, fazendo todo o possível. Aí é aquela história, a gente faz a nossa parte e deixa que Deus faz a dele. Né? A gente não pode interferir na parte que compete a Deus. Mas naquilo que compete a mim, eu estou me esforçando ao máximo. E trabalhar aqui, gravando esses vídeos, me expondo, é um desafio, porque tem muita gente boa fazendo isso, tem muita gente desenrolada, digamos assim, que trabalha e faz as coisas e consegue. Mas eu estou agindo naquele ditado popular que diz assim: coloque o pé e Deus coloca o chão, sabe? Então, assim, estou contando isso para vocês para que sirva de exemplo para que vocês, os mais novos, quem tem a minha idade, quem tem seus 40, 50, nunca é tarde, sabe? Outra coisa, eu defendo muito hoje, assim, se eu pudesse
Se eu fosse uma pessoa que tivesse a capacidade de converter as pessoas, eu converteria para duas coisas: para exercício físico e para estudar, sabe? Quando eu digo estudar, talvez você pense, mas eu voltar para uma escola, passar todo esse processo? Sim, por que não? A pergunta que eu lhe faço é, por que não? Aí, não quero que você cometa o mesmo erro que eu cometi. Quando minha amiga veio me aconselhar para voltar a estudar, para cada solução que ela me apresentava, eu tinha 10 problemas para apresentar. Então, que você não seja um desses, sabe? Estudar. E outra coisa, não é só estudar numa escola, numa universidade. Não. É você estudar sobre aquilo que você faz de melhor na sua vida. São tantas profissões, todas as profissões. Você pode se dar muito bem na vida. Todas. Se você for bom naquilo que você faz, sabe? E também que as pessoas conheçam o seu trabalho, porque você pode ser a melhor costureira, a melhor bordadeira, a melhor cozinheira, sabe? E se ninguém sabe, só algumas pessoas perto de você, não adianta, né? Então, aqui no YouTube é um lugar para você ensinar as coisas, para você divulgar seu trabalho, para você mostrar o que você faz. E temos que aproveitar as coisas que hoje o mundo nos proporciona, né? Por isso eu estou aqui para gravar esse vídeo, não tem roteiro, não tem nada programado, foi simplesmente abrir meu coração para vocês e dizer que vou continuar. Eu já tenho meu canal, canal da Vovó Beni, tem histórias interessantes, sabe? Sobre a minha vida, coisas que talvez muita gente passe ou já passou ou esteja passando. E assim, eu estava reassistindo meus vídeos e realmente eles têm um conteúdo que serve para, se não para muitas pessoas, mas para um bom número de pessoas, com certeza serve. Então, eu te convido a você assistir e comentar, sabe? Fazer perguntas, interagir, dizer o que você concorda ou não concorda, porque a gente sempre deve ter essa interação e ter como é que eu quero dizer, a intenção, a honra, sabe? De ouvir as pessoas e se não concordar, ou não comentar, ou se calar, ou respeitar o modo diferente das pessoas pensarem, né? Porque todo mundo não pensa de um jeito, todo mundo não tem a mesma vida, todo mundo não foi criado da mesma maneira, não foi educado da mesma maneira. Então, cada um sabe a dor que traz no coração, já diz a música, eu acho que, se eu não me engano, é dos Titãs. Então, eu quero dizer a vocês que, baseado no texto de Rubem Alves, contei meus dias e vi que preciso de urgência para conseguir aquilo que eu desejo. Tá bom? Obrigada por assistir até aqui e até o próximo.